Marcos Aurélio Sampaio, do PSD. Deputado Marcos Aurélio, que está iniciando seu segundo mandato como deputado federal e sempre trazendo, sempre liderando algumas bandeiras importantes para o Brasil e para o Piauí. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer, boa tarde a toda a equipe aqui da TV O Dia e a todo mundo que nos acompanha aqui, né? Sempre uma enorme satisfação estar aqui prestando conta do nosso mandato e planejando o futuro aí do nosso Piauí e nossa Teresina. Deputado, reforma tributária, mais uma vez essa pauta aparece, a discussão é grande, envolve uma série de fatores, variáveis, interesses a nível de Brasil, enfim. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão em Brasília? Bem, Eliezer, eu sou advogado com especialização na área tributária. Tenho minha pós-graduação em Direito Tributário pela FGV. Desde antes de eu assumir meu primeiro mandato como deputado federal, eu já falava que a principal pauta que o Brasil precisa enfrentar é uma reforma tributária. É muito injusto o sistema de cobrança de tributos no Brasil, é injusto socialmente, no qual os mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, elas acabam pagando mais. Absurdamente complexo, porque os empresários, aqueles que têm coragem de empreender no Brasil, é uma confusão no nosso sistema tributário para saber quanto paga, quando paga, para quem paga. Então, assim, a reforma tributária, ela tem que acontecer. Graças a Deus, o presidente Lula está mostrando interesse e vontade política de que a reforma tributária saia do papel. O Congresso Nacional, através dos deputados, dos senadores, já também mostraram o interesse político de que essa reforma avance. Inclusive o presidente Lira, o Arthur Lira, ele já colocou um grupo de estudo da reforma tributária. Então eu acredito que nos próximos meses a gente venha a ter sim uma reforma inicial que trate sobre alguns tributos e impostos que nós, como todo brasileiro, pagamos. Então daqui a alguns dias o Brasil ele vai dar mais um passo para que a gente tenha um Brasil ainda mais justo. Bom, qual seria a sua defesa nesse sentido, deputado? Um imposto único ou mais impostos para a arrecadação dos estados e municípios, menos para a União? Porque também tem isso, né? Se diz que a nível, o governo federal acaba ficando com mais recursos e menos obrigações. Como é que o senhor pensa todo esse esquema? Bem, o principal ponto que nós temos que fazer é sobre os impostos sobre o consumo. Isso é injusto o que acontece. Um exercício mental aqui. Vamos pegar a pessoa mais rica do Brasil, na hora que ela vai comprar um refrigerante lá no supermercado. Ela vai pagar R$1 de imposto, um exemplo. Uma pessoa que vive em situação de vulnerabilidade, por extrema pobreza, que passa por todos os programas sociais, na hora que ela vai comprar o mesmo refrigerante, ela paga esse mesmo R$1 de imposto. Então, é um negócio injusto, isso que acontece é injusto. Eu defendo que os impostos sobre consumo, eles sejam diminuídos, que eles tirem a sua complexidade na cobrança. O ICMS e o ISS é um absurdo, é uma guerra fiscal que acontece entre estados, uma guerra fiscal que acontece entre municípios. E que se institua de verdade o imposto sobre renda e patrimônio. A tabela do imposto de renda hoje está muito defasada. Antigamente, para você começar a pagar o imposto de renda nas alíquotas, era 4, 5 salários mínimos. Hoje é 2 salários mínimos e meio, a pessoa mais pobre já começa a pagar imposto de renda. Então, assim, nós precisamos avançar nesse tema. O governo federal, ele é um governo que tem muitas obrigações. O Brasil é um país gigante, um país continental. O governo federal precisa, sim, de dinheiro arrecadado para financiar a máquina pública federal. Mas nós, cidadãos, a gente vive aqui na cidade. Nós nos recorremos principalmente no governo que os municípios nos oferecem, no governo que o governo do estado, no estado que o oferece, seja na UBS, seja no hospital do nosso bairro, seja ali quando a gente precisa de uma saúde mais complexa, que a gente procura um hospital do estado. A segurança pública, ela é sim feita pela Guarda Municipal e pelas polícias militares e civil. Então, assim, nós precisamos que o dinheiro fique nos municípios. E eu, Marcos Aurélio, como deputado federal, irei votar e acompanhar essa reforma tributária para que ela de fato saia do papel e tente minimizar muitos dos problemas que nós, como cidadãos, vemos da falta de recursos e falta de investimentos em estados e municípios. Deputado, nós observamos uma atuação sua muito forte também na causa animal, né? São bandeiras que vão sendo levantadas contra os maus tratos, em defesa dos animais. Que tipo de avanços o senhor tem buscado lá em Brasília, né? Avanços
nessa área específica para garantir uma melhor qualidade de vida aos animais também? Bem, nós aprovamos no último mandato, no Congresso Nacional, com meu voto, a lei que criminaliza de fato os maus tratos aos animais. Já foi sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro. Eu, no primeiro mandato, apresentei um projeto de lei, a gente está na luta para que ele seja, de fato, vire lei, seja sancionado e vire lei, para dar um incentivo para as clínicas veterinárias castrarem os animais de rua. Um dos grandes problemas da procriação desenfreada dos animais de rua é porque eles se reproduzem de maneira indiscriminada. E a gente precisa minimizar esse problema. Como? O Estado, as prefeituras, elas podem sim fazer um programa de castração, com um castramóvel, mas quem tem maior possibilidade é a iniciativa privada. Mas para isso o Estado tem que dar um incentivo. E o projeto de lei do deputado Marcos Aurélio é que dá um incentivo fiscal para as clínicas veterinárias castrarem animais de rua que forem enviados pelas organizações sociais de proteção ao animal. Que fazem um bom trabalho, inclusive, acompanham, conhecem. Exatamente. Poderiam fazer essa ligação. Né? Exatamente. As clínicas veterinárias, muitas delas, são parceiras dessas organizações, fazendo, às vezes, procedimentos gratuitos ou fazendo financiamento, o famoso fiado que fazem para as organizações. Então, eu, como deputado federal, eu vi que a gente pode ajudar, pode contribuir, fazendo com que as clínicas, que a iniciativa privada ajude nesse problema que causa danos à saúde pública, mas principalmente causa sofrimento aos animais de rua. Eu queria que todo cachorro, que todo gato, que todo animal tivesse uma vida digna, tivesse uma casa lá, um carinho. A minha cachorra está fazendo agora 12 anos de idade. Olha só, se receber os cuidados, tem uma vida longa. Uma vida longa, vida boa. Então eu queria que todo animal tivesse essa mesma vida. E, paralelo a isso, ao cuidado com os animais, tem a discussão em relação às penas para quem pratica os maus tratos. Exato. Como é que você observa esse ponto? Eu acredito que o Brasil avançou, foi sancionado já a Lei Sanção, que criminaliza com mais vigor os maus tratos aos animais. Assim, o animal, ele é um ser senciente, tem sentimentos, sente dor, sente felicidade. Então ele tem que ser tratado com toda a dignidade. Os animais domésticos e os animais que nós, seres humanos, a gente utiliza para alimentação. Então, assim, eu acredito que é um tema que ainda é bastante discutido, que tem gente que não defende a causa animal, mas eu, Marcos Aurélio, defendo muito. Aqui na cidade de Teresina, o governador Rafael Fonteles, eu dou meus parabéns para ele, já está nessa iniciativa de construir um hospital público para animais domésticos. Eu estou no planejamento deste mandato de colocar emendas para Teresina e para outras cidades no Piauí para a aquisição do castramóvel, para ajudar as políticas públicas dos municípios a castrar os animais de rua e ajudar nesse problema, a minimizar esses problemas nos municípios. Deputado, um pouco de política partidária, articulações em Brasília. Como é que o senhor avalia hoje o peso do seu partido, o PSD? Só aqui no Piauí são 3 deputados federais e uma senadora, a senadora Jussara, que vai permanecer no partido. Como é que está o PSD lá no Congresso? Não, o PSD é um partido respeitado porque ele tem união. É um partido unido que discute os temas internamente, lógico que nem sempre é unanimidade. Nós respeitamos todas as filosofias, correntes partidárias, diferenças entre deputados de estado A e de estado B, mas é um partido que normalmente segue unido. É por isso que é respeitado nas votações da Câmara e nas votações do Senado por todos os membros do governo. Então, assim, é um partido que hoje está forte. A Câmara, a bancada da Câmara, o presidente Lula convidou para se juntar ao governo e indicou o ex-deputado André de Paula para o Ministério da Pesca. A bancada do Senado, o presidente Lula também convidou 2 senadores para comporem o Ministério da Agricultura e o Ministério de Minas e Energia para contribuir com o governo. O objetivo principal é ajudar o Brasil a se desenvolver. E o PSD vai ser um dos pilares fundamentais com a liderança do presidente Lula para que faça, sim, um bom trabalho na pesca, na agricultura. Então, assim, aqui no Piauí nós somos bem representados. Com indicações também de cargos federais aqui. Com a indicação dos cargos federais no estado do Piauí. O presidente Lula, ele convida, porque quem é que sabe mais dos problemas que estão no estado do Piauí, no estado do Amapá, de Sergipe, do que os membros, do que as pessoas que são de lá? Exatamente. Quem é que sabe mais? Um técnico lá que nunca veio no Piauí,
que não sabe onde é que é a cidade de Esperantina, que não sabe onde é que fica a cidade de Teresina, que pensa que Teresina é a capital que também fica no litoral. Então, assim, nós, piauienses, sabemos mais dos problemas do Piauí. E tem pessoas capacitadas, técnicas, organizadas, inteligentes para ajudar o presidente e toda a sua equipe a fazer as políticas públicas, seja na agricultura, na pecuária, em todas as áreas. Então, assim, o partido está bem. O partido está muito bom. Muito bem. E com o governo do Estado, o governador Rafael, a relação também é muito próxima. O governador Rafael é um amigo há muito tempo. A gente se aproximou lá no primeiro mandato que ele assumiu a Secretaria de Fazenda. É um homem sério, íntegro, inteligentíssimo e que vai deixar a sua marca na história do Piauí, como uma pessoa que vai dar todo o seu sangue para resolver ou minimizar muitos dos problemas que hoje a gente enfrenta. E o alinhamento, isso foi muito importante. Eu agradeço a todo o povo brasileiro para que o alinhamento nacional com o presidente Lula, junto com o governador Rafael, isso só tende a beneficiar o povo do Piauí. O governador Rafael já levou ideias para o presidente Lula do que é necessário aqui para o Piauí. As estradas, a retomada do porto e várias outras obras que são necessárias para o desenvolvimento do Piauí. Então eu acredito muito que o governador Rafael vai fazer um excelente governo. Bom, agora em Teresina eu observo um comportamento bastante particular do PSD. O partido tem 3 vereadores na Câmara. Um dos vereadores, o vereador Renato Pegé, é secretário municipal. O vereador Ismael Silva faz uma oposição muito forte, inclusive, contra o prefeito Doutor Pessoa. E tem um vereador Vinícius Ferreira, mais recentemente chegado ao partido, que naturalmente deve buscar a reeleição pela sigla, está com um discurso mais independente também. O que seria isso? Seria uma falta de coordenação, cada vereador tomando rumo? Como é que você observa esse comportamento do partido aqui na capital? Em cada vereador, ele tem sua independência política também. Afinal, foram milhares de votos que os teresinenses colocaram lá para o vereador ele representar bem a cidade de Teresina. Mas assim, o sentimento que eu vejo, hoje mesmo eu tomei café da manhã na minha casa, convidei o vereador Vinícius Ferreira, o vereador Ismael e pessoas importantes, inteligentes aqui da cidade de Teresina para a gente discutir e debater problemas da cidade de Teresina. Assim, respeitando a opinião divergente do vereador Renato Pegé, mas nós entendemos que precisa avançar em alguns temas aqui na cidade de Teresina. O problema do transporte público é um problema que já passou de todos os limites. Já passou de todos os limites de tempo e de vontade política, de experiência, do que seja, para que seja resolvido. A população não aguenta mais, os empresários não aguentam mais, diversos setores, organizações civis não aguentam mais. Isso está prejudicando o município. Então, precisa ser dada uma solução imediatamente. Lógico, Eliezer, que tudo isso envolve dinheiro. A gente não pode negar. Mas precisa se modernizar a forma de cobrança, se modernizar a bilhetagem, modernizar a frota, dar uma transparência maior, chamar os vereadores. Olha, é dessa forma que o sistema de transporte público funciona, é com esses valores, esses preços, chamar a prefeitura, chamar as empresas, todo mundo que compõe um sindicato de servidores, de cobradores, de motoristas, todo mundo. Não pode ser uma caixa preta. A gente precisa acabar com essa caixa preta. E nem um discurso muito disperso. Cada um defende uma linha, se aproveita muitas vezes da situação e ninguém entra em consenso. Exato. O governador Rafael, de maneira inteligente, correta, está fazendo o papel dele. O projeto que enviou para a Assembleia Legislativa de dar um incentivo fiscal na aquisição do óleo diesel para os ônibus, na isenção de IPVA para os ônibus, na injeção de recursos para custear as passagens dos alunos, dos policiais militares, esse é o papel corretíssimo que o governador está dando a contribuição dele para solucionar o problema. Mas a maior parte é a Prefeitura Municipal de Teresina que tem que resolver. É papel do prefeito, do líder que foi eleito pelo povo, de fazer esse papel, mas não está sendo feito há anos. Então, assim, agora é o momento de se sentar. Vamos chamar para modernizar. Eu defendo que seja modernizado, coloque tecnologia no sistema público de transporte de Teresina. Reclamação constante, isso quando tinha ônibus, que agora não tem mais, né? Quando tinha ônibus, era saber quando o ônibus você chegava.
Será se aquele ônibus vem? Quanto tempo vai demorar? Isso. Demora na espera? Hoje em dia nós vivemos num mundo digital. Todo mundo tem um GPS na mão, Verdade. que é seu celular. Vamos modernizar esse sistema, colocar um aplicativo, colocar a tecnologia da informação, que os ônibus tenham GPS. Eu, Eliezer, quando vou para algumas cidades no Brasil e fora, eu ando de transporte público 100% do meu tempo. Por que é que em Teresina não pode funcionar? Por que é que só funciona em Curitiba? Por que é que só funciona em São Paulo, em outros locais? Teresina não pode funcionar. Acredito que tem alguém errando aí. Alguém está errando. E a gente precisa se juntar, todo mundo, para solucionar o problema. Vamos se concentrar em resolver o problema. Na sua opinião, o PSD se mantém na oposição à Prefeitura de Teresina ou pode haver uma liberdade, no caso como para o vereador Renato, se manter lá na equipe do prefeito? Bem, cada pessoa tem pode ter sim, tomar sua linha de caminho, seu caminho, mas que as consequências, cada um também tem que arcar com as consequências. Se o partido, de maneira conjunta, de maneira unida, respeitando as opiniões contrárias, mas que se o partido, em sua grande maioria, optar por caminhar em determinado caminho, todos têm que cumprir ou não estarão seguindo a orientação partidária. Então, política ela é a arte do diálogo. Ninguém é candidato de si mesmo, ninguém pode ser candidato de si mesmo. Quem quiser fazer política sem dialogar com ninguém, está no ramo errado, está na área errada. Então, se a pessoa quiser caminhar de um lado de maneira sozinha, unilateral, que ela caminhe, mas não leva o partido à decisão conjunta de várias pessoas com ela. O PSD pode ter candidato próprio a prefeito de Teresina? Tem essa perspectiva? Eu defendo que tenha. Eu sou do PSD, já coloquei meu nome à disposição, primeiro para avaliação popular, para as pessoas verem que tem uma pessoa nova, com vontade, preparada, com um perfil sem criar memes, sem criar umas situações constrangedoras. Nós temos que ter um prefeito que haja como prefeito da capital, que tenha realmente o perfil de prefeito da capital. E eu defendo que o PSD tenha sim um candidato, que a base do governador Rafael, o governador que muito experiente, articulado politicamente, tem um candidato aqui para a prefeitura de Teresina, que se alinhe lá o presidente Lula, com o governador Rafael e aqui na cidade. Eu sou do PSD, estou no PSD. No ano passado, em 2022, eu me filiei ao PSD, saí do MDB, partido que passei toda a minha trajetória política e estou no PSD. Estou muito feliz com o PSD, tenho relação de amizade com o presidente Kassab, relação de amizade com o líder Antônio Brito, que é um deputado da Bahia, líder lá na Câmara dos Deputados, e desejo caminhar junto com o MDB. Já conversei com o senador Marcelo Castro, já conversei com o vice-governador Temístocles Filho, tenho vontade de caminhar todo mundo junto, PT, MDB e PSD. É possível. Porque assim, uma composição... Eu acho provável. Uma composição PT-MDB, por exemplo, já é algo mais amadurecido, já é uma expectativa mais concreta. Agora, o PSD poderia, quem sabe, compor com o PT, eventualmente, e o MDB se contentar e não estar na composição majoritária? A política é a arte do diálogo. Eu, Marcos Aurélio, não fecho portas para ninguém. O senador Marcelo, com o vice-governador Temístocles, não fecham portas para ninguém. O governador Rafael não fecha portas para ninguém. Os principais atores do mundo político, nós conversamos. Ninguém é candidato de si mesmo. Conversa com a oposição, progressistas, União Brasil? Converso com... A gente conversa com todos. Com todo mundo, a gente está aberto a conversar. O que nós estamos centrados é resolver os problemas de Teresina. Pessoa que tiver mais capacidade, o cidadão que tiver mais capacidade para resolver, para solucionar, para agregar diversos líderes e lideranças para se juntar nesse projeto, vai ser a pessoa, creio eu, que será a pessoa escolhida. Mas primeiro, tem que ter a confiança, a credibilidade do povo de Teresina para que isso aconteça. Só acredito que já se consolidou nesse caminho, porque é uma candidatura majoritária mais desafiadora, no sentido de ter o que mostrar, um serviço prestado que realmente venha a criar uma esperança no povo de que determinado candidato é preparado para o desafio da cidade. Só acredita que está firme nesse caminho? Bem, eu tenho muita vontade. Vontade eu tenho, disposição, não tenho preguiça de andar.
na verdade. E eu amo essa cidade. É a cidade que eu nasci, é a cidade que eu me criei, a cidade que eu estudei, fiz minha faculdade, constituí minha família. Eu quero essa cidade melhor para todos nós. Quero essa cidade bem mais segura do que ela está, com transporte público que volte a funcionar. Que o problema dessas enchentes que todo ano, aliás, a gente passa pelos mesmos problemas. E já vamos passar novamente pelos mesmos problemas. Sejam resolvidos. E isso a gente precisa de alguém que seja articulado lá em Brasília, que converse, que ligue para a bancada federal, para os senadores e deputados, que articule ações lá em Brasília. Eu nunca recebi uma ligação, nem eu, nem nenhum outro deputado. O prefeito reclama que os deputados federais não estão ajudando. Isso é mentira. Em 2021, olha lá, aqui eu vou falar na questão do nome que a imprensa fala, mas eu como deputado federal, coloquei uma emenda de R$300 mil lá para a Casa Frederico Ozanam. Caiu na conta da prefeitura em julho de 2021. Julho. Ou seja, mais de 1 ano e meio. Até hoje a prefeitura não executou. Isso é um completo absurdo. Os amigos prefeitos no interior, que tem uma prefeitura com bem menos servidores, com uma estrutura bem menor do que a prefeitura de Teresina, quando recebem uma emenda dessa, não dá 6 meses, a obra está realizada, a obra está feita. Isso quem perde é a população. Quem está perdendo são os idosos lá na Casa Frederico Ozanam, de ter um local mais adequado, com mais estrutura para recebê-los e ampará-los. Então, assim, nós precisamos de gente capacitada. Tá certo. Esse debate é mais amplo, o nosso tempo já está bem avançado. Certamente o deputado Marcos Aurélio vai voltar aqui em outras oportunidades para a gente ampliar o debate sobre Teresina, sobre o Piauí e o Brasil. Hoje aqui nós agradecemos sua gentileza de estar aqui hoje. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço, Eliezer. Toda vez que me convidar, pode ter certeza que eu irei vir aqui. A TV O Dia é uma TV muito respeitada aqui na cidade de Teresina.